o quilo, mocotó bovino 4,99 o quilo. Vitória Supermercados, barato todo dia. ZLZN, a cara do povo. ZLZN, a cara do povo. Está entrando no ar Poder e Opinião, informando e debatendo os assuntos mais importantes do momento com credibilidade e transparência. Poder e Opinião, ao vivo, pela rádio ZLZN, RND-TV e pelas redes sociais do Imediato. Poder e Opinião, agora no ar. Exatamente, já estamos ao vivo, tudo bem? Estamos ao vivo aqui no seu Poder e Opinião, segunda-feira, 24 de julho, dia de São João. Quem ontem dançou ao redor da fogueira, né? Aquela tradição, eu ainda tenho essa tradição adivinhações, aquele barquinho na bacia de alumínio, lembra? A pescaria, tacacá. O tacacá, Aké. Olha só, está começando mais um Poder e Opinião na RND TV, canal 38.1, na ZLZN Manaus, também ao vivo. Vamos trazer aí tudo que é notícia nacional, aqui local, um pouco do bastidor, porque a gente também, né, fica rodando ali. Quando vê alguém de crachá, imprensa, não sai mais nada. Tem esse detalhe. Bom dia, Rafaela Torres, bom dia, como vai? Tudo bem? Bom dia, mais uma semana se iniciando e dar boas-vindas aí para você que está nos acompanhando. Dar bom dia para os nossos parceiros, Jackson, Pablo, Jana, e dizer que estamos repletos de muita notícia, que a gente está tendo que escolher o que falar, porque tem muita informação. É verdade. Janaína Chagas, tudo bem? Tudo bem. Bom dia a você que nos assiste. Eu vou... Nego bom, poxa, nego bom. Bom dia a você que nos assiste, que Deus abençoe essa semana, tem muita pauta boa aqui, Jackson, Rafa e Pablo, um prazer estar aqui nessa bancada com vocês. Deus abençoe, vamos lá. Pablo Medeiros, tudo bem? Isso, segundou, né? Segundou com natividade de São João Batista, né? São João. Então, sejam bem-vindos, bom dia ao pessoal aqui da bancada, Jana, Rafa e Jackson. E hoje tá bom, hein? Hoje tem tanta coisa que não vai dar nem tempo. Vai não. Por que será já é? Teve muita coisa. Isso, final de semana foi bom, hein? Tá chegando as definições, né? Destaca aí o poder, que é destaque desta segunda-feira. Aqui, ó. Porte de maconha. André Mendonça diz que STF passa por cima de legislador. Durante o julgamento sobre o porte de maconha para consumo pessoal no STF, o ministro André Mendonça criticou veementemente a maioria que apoia a descriminalização. É até difícil de falar, né? Isso. Ele teve até uma discussão com o Barroso, né? Sobre essa questão aí. E assim, eu vejo eles tentando mudar um pouco do foco, né, do público em relação ao que eles estão fazendo ali. Um diz que é descriminalização, o outro fala que não, é apenas um ato administrativo. Seria isso, né, Rafaela, eu acho. Não seria, eles estão discutindo crime. E aí o ponto que o André Mendonça disse, né, trouxe a voga, foi que não tem como ignorar a vontade do legislador que definiu o porte de drogas como crime.
Então, teoricamente, né, pelas nossas leis, pelo como funciona todo o judiciário, eles não poderiam estar discutindo aquilo lá, né? Então, assim, ele trouxe à tona, né, transformar isso em ilícito administrativo é ultrapassar a vontade do legislador. Muito bem. Então, eles estão se atrapalhando ali, né? A gente sabe que o STF ele está querendo fazer algo que não é, que eles possam fazer, né? Não é da atribuição deles, né? E isso, da alçada deles. Eu sinceramente falando, a gente tem tanta coisa importante nesse país para se discutir, para se debruçar, para se debater, né? A database dos policiais, dos enfermeiros, sabe? Dos professores, entende? O transporte coletivo, a justiça salarial, né? Às vezes eu tenho umas nuances de radicalismo no sentido de dizer que quem deve estar preocupado com esse negócio é o Planet Hemp, né? Me desculpe, me perdoem a franqueza. Agora o porte de maconha vai parar tudo para a gente discutir o porte de maconha, a quantidade. A alta corte do país. Mas isso é uma discussão, porque nós estamos... Então, por que não se discute, sabe, a questão da saúde pública, ou então até mesmo exterminar a Cracolândia em São Paulo? De que forma aquilo insiste em permanecer? Quem está por trás daquilo tudo? Quem precisa de ajuda? Quem precisa ser tratado numa unidade de saúde? O que está acontecendo nesse sentido? Quantos outros centros estão surgindo no país por conta da droga? O nome já diz tudo, droga, mas infelizmente é uma realidade. Janaína Chagas. Jackson, de verdade eu fico muito feliz de poder tocar nesse assunto que é tão delicado, né? Muito. Mas trazer essa pauta que você está trazendo, de que tem tanta coisa importante para a gente debater, como saúde pública, transporte coletivo, segurança pública. Segurança pública no nosso país é uma das piores do mundo. Se morre no Brasil como se perde um celular. E a gente tratando e debatendo o porte e a descriminalização da maconha pela nossa Suprema Corte. Então, eu concordo plenamente, Jackson, com Vossa Excelência, e digo mais, que a gente, de fato, já tem números e dados que em outros países que isso aconteceu, o consumo da maconha dobrou, triplicou, e a gente precisa entender se o Brasil está preparado, a saúde pública do Brasil está preparada, Jackson? Não. Está preparada para receber esse consumidor assíduo, porque a maconha ela é a porta de entrada para outras drogas. E a gente falar, por exemplo, sobre Cracolândia, aqui em Manaus, infelizmente, nós temos pequenas Cracolândias espalhadas pela nossa cidade. O que está sendo feito? O que está sendo feito para que a gente combata isso? Isso é um questionamento que eu quero deixar aqui. O que está sendo feito para que a gente tenha uma saúde pública que isso também é questão de saúde pública? E o que a gente está fazendo com a nossa segurança pública, que é a nossa principal demanda hoje? A principal demanda de todas as pesquisas hoje é a segurança pública. Então, o que Manaus, o que o Amazonas está fazendo, o que os nossos governantes estão fazendo para conseguir melhorar a segurança pública da nossa cidade, do nosso estado, para que a gente tenha a liberdade de ir e vir, como é nos garantido no artigo 5º da nossa Constituição, ir e vir em paz, tranquilos, com segurança. O que está sendo feito? Muito bem. Agora, Rafaela Torres, o que está sendo feito e o que se pode fazer, né? É algo que a gente pode buscar em experiências lá fora. Nós temos que estar no debate, sim, porque nós somos vizinhos dos maiores produtores de drogas do mundo. Observa isso. Rafaela Torres. E somos aqui, o nosso estado é um canal de entrada, né? Nós somos uma porta para isso, para se espalhar por todo o Brasil, que é o que vem acontecendo há décadas. Então, antes dessa decisão, não era criminalizado o usuário de droga. Aquele que consome, aquele que era pego nas ruas com uma quantidade inferior,
ao que estava previsto, ele era enquadrado como um usuário. Então, não existia criminalização. Ele não era... não respondia por nenhum crime, porque ele era usuário, né? E aí, o que vem na discussão dentro do legislativo é que queriam criminalizar, né? Decidiram para que seja criminalizado a pessoa que seja encontrada mesmo com um porte de drogas inferior e responda para consumo próprio. Então, a briga foi essa, e isso foi vencido dentro do nosso legislativo e foi criminalizado esse tipo de conduta. Só que nós precisamos entender a fala do André Mendonça e que isso revela o que nós estamos vivendo. A questão de o próprio judiciário não respeitar o legislativo. Entende? Então, ele falou assim, transformar isso em ilícito administrativo é transformar a vontade do legislador. E ele ainda reforçou, nenhum país do mundo fez isso por decisão judicial. Então, ele falou assim, então como é que vai funcionar isso? Quem vai fiscalizar, quem vai processar, quem vai condenar e acompanhar a execução dessa sanção? Isso não existe. Então, o André Mendonça, ele foi muito criticado por parte lá dos outros ministros, né, como o Barroso, falando que ele adotou um tom panfletário, só que ele está falando o que é previsto em lei. O legislativo não pode ser apagado por uma decisão judicial vindo do Poder Judiciário. Então, isso mostra... A gente não está entrando aqui nem na pauta, né, como o Jackson falou, sobre a importância de discutir isso aqui. Porque isso aqui realmente é um detalhe, não é... Isso aqui é a ponta do iceberg. Não adianta a gente criminalizar o usuário, sendo que a gente tem que puxar um pouquinho para trás e entender quem é que está por trás de tudo isso. Porque um usuário, ele só está sendo uma vítima. O problema das drogas no nosso país não é somente o usuário. É quem está financiando tudo isso e quem está dando meios para que essas drogas tenham um acesso, né, mais amplo em relação à população. Então, nesse ponto aqui, que é a discussão do André Mendonça, é sobre a influência do judiciário em cima do legislativo. O legislativo, ele representa a vontade de pessoas que foram escolhidas pelo povo para que decidissem sobre aquela pauta. Mas o judiciário, vendo que não foi aquilo que ele queria, ele quer determinar por uma decisão judicial. E está tudo totalmente errado. Essa é a questão. Eu acredito que esse tema tem que sim ser discutido no parlamento, ali no Congresso Nacional, desde que há uma qualidade para a discussão, né? Então, se você mensurar hoje, atualmente, as casas legislativas, a gente fica praticamente frustrado com determinados pronunciamentos ali. Sinceramente falando, eu tive a oportunidade de cobrir já algumas casas aqui e em Brasília, e você às vezes se frustra fazendo comparações de cada legislatura, né? Tempos que a gente... Não é uma questão de a pessoa falar o que você quer ouvir, mas é falar o que está realmente acontecendo no país no dia de hoje, né? Não tem mais Janaína Chagas, Rafaela Torres, Pablo Medeiros, não se tem mais como colocar nada para baixo do tapete. Nós temos a informação, seja ela compartilhada a título de editada ou não, mas que nós já temos conhecimento de um percentual do que está acontecendo. Daquilo que hoje acontece do outro lado do mundo, rapidamente é compartilhado. Aí você tira as suas conclusões com o que você acredita, né? Eu sempre falo nesse sentido, a título de a gente não fazer julgamento, mas tomar uma decisão através do que temos conhecimento, né? Hoje é algo que, por exemplo, tem a prioridade de se chegar até a Suprema Corte, que se discuta, que se pegue os exemplos de cada cidade, de que se levantem estudos para saber onde tem o maior índice de pessoas que estão praticamente à beira da morte por conta das drogas, porque leva, sim, à morte. A pessoa torna-se obsoleta, inútil, etc. E esse é um assunto que vai muito além, né, do nosso debate de hoje, até porque o tempo... ele eximiu o tempo, né? E nós temos... Mas é importante nas famílias, dentro de casa, nas escolas, é importante, sim. E aqui, mais uma vez, eu quero registrar o trabalho do PROERD, da Polícia Militar, Programa de Erradicação das Drogas. Acredita que eu fiz, né? PROERD? Eu acredito. Tu nasceste o quê? Mês passado? Olha aqui.
Eu acredito. Proerd é um programa. Tem um leãozinho lá. Proerd, a solução. Não é da minha época, não. Eu fiz várias matérias. Contra as drogas. Várias aprender a dizer não. Olha aí, eu fiz várias matérias. Olha aí, ó. Né? Várias matérias. E é constatar a criança, né, nessa fase, é para o resto da vida, tudo que ela aprende. Mas já isso é constatado? Isso, eu até estive, interessante falar que eu tive numa formatura do Proerd, você levantou bem isso, na sexta-feira à tarde eu estive numa formatura do Proerd. Pronto. E né? Ali tinham umas 200 crianças, mais ou menos, se formando e fazendo a musiquinha, cantando e algumas outras ações lá, né? 1, 2, 3, bomba, enfim. Mas é importante... Tem a montanha-russa, né? Sim. É importante a gente refletir e pensar que nós precisamos de políticas públicas efetivas contra as drogas. Não adianta só a gente ter a fala, mas essa criança que sai de um programa como o Proerd, que é um programa fantástico, ela precisa não estar nas ruas. Ela precisa ter o que fazer no contraturno, por exemplo. Então, nós precisamos abrir as nossas escolas no contraturno. Isso. A grande maioria das nossas escolas teriam que ser de tempo integral, e se não de tempo integral, com as quadras, com o esporte fazendo parte disso, com a cultura fazendo parte disso, com o ensino de turno, de contraturno fazendo parte disso. Maratona de esportes no fim de semana. Esporte, cultura, línguas, enfim. Né? A gente não pode permitir que essa criança e esse jovem fique à mercê das drogas. Porque a gente sabe que o tráfico, ele está presente em todos os bairros praticamente da nossa cidade. Está próximo das escolas, principalmente, né? Nos bairros de periferia. E a gente entende que o esporte e a cultura, eles fazem esse papel transformador na nossa sociedade, na nossa juventude. Então, que a gente consiga debater e efetivar políticas públicas, como, por exemplo, eu gostaria de levantar aqui um programa e de lembrar um programa muito interessante como Ronda nos Bairros. Sim. Como Galera Nota 10. Foram programas muito interessantes que, de fato, a gente conseguiu ver em números que diminuíram a criminalidade, nos bairros. Então, que a gente possa ter programas efetivos de esporte, cultura, lazer, línguas, no nosso contraturno, nas escolas, que as escolas abram as portas para os jovens e para as crianças e que a gente tire essas crianças das ruas para dar para elas o que elas merecem, que é educação, conforto, proteção. Muito bem, agora a gente vai para um breve intervalo e voltamos com mais destaques para você desta segunda-feira. O Conversa Política dessa semana recebe Renato Afonso, prefeito de Pauini, cidade localizada na região sudoeste do estado do Amazonas, próximo à fronteira com o estado do Acre. Economia do município, desafios enfrentados por conta da difícil logística, são alguns dos assuntos que você vai poder conferir. A Amazônia, né, o Amazonas, ele sofre duas vezes, né, é um ciclo, né? Duas vezes a questão da seca, questão da cheia. Né? A questão da cheia ali não dá peixe, a casa do camarada alaga, ele vai procurar a terra firme, aí ele não pesca, a plantação dele fica liquidada, né? E quando seca aquilo, ele tem que reconstruir a vida dele de novo. Conversa Política com Álvaro Corado, neste sábado, às 20h, aqui na RND TV 38.1 e no canal do site O Poder no YouTube. Você não pode perder. Quando a sirene tocar na sua TV, você já sabe. Está no ar o programa de polícia mais impactante do Amazonas, Nacional 190. O mundo da investigação policial como você nunca viu. Detalhes dos casos mais chocantes da história diretamente na sua tela. A cobertura completa dos acontecimentos policiais, 24 horas por dia, 7 dias na semana, sem perder nenhum detalhe.
Informações exclusivas e atualizadas em tempo real. Equipes de reportagem em todos os cantos. E as imagens mais impactantes do momento. Os detalhes do trabalho da segurança pública, o esforço da polícia e o alerta sobre os perigos na comunidade. Mantenha-se informado, mantenha-se seguro. Nacional 90, de segunda a sexta, às 5h20 da tarde, no site imediato e na sua RND TV, canal 38.1. Aqui é sobre gente. O Conversa Política dessa semana recebe Renato Afonso, prefeito de Pauini, cidade localizada na região sudoeste do estado do Amazonas, próximo à fronteira com o estado do Acre. Economia do município, desafios enfrentados por conta da difícil logística, são alguns dos assuntos que você vai poder conferir. A Amazônia, né, o Amazonas, ele sofre duas vezes, né, é um ciclo, né? Duas vezes a questão da seca, questão da cheia. Né? A questão da cheia ali não dá peixe, a casa do camarada alaga, ele vai procurar a terra firme, aí ele não pesca, a plantação dele fica liquidada, né? E quando seca aquilo, ele tem que reconstruir a vida dele de novo. Conversa Política com Álvaro Corado, neste sábado, às 8 da noite, aqui na RND TV 38.1 e no canal do site O Poder no YouTube. Você não pode perder. Para você que acompanha Poder e Opinião ao vivo, hoje é segunda-feira, dia 24, todos nós aqui estamos dispostos. Tivemos um fim de semana de mais de 40 graus, porque chegou o verão aqui no Amazonas. Você costuma fazer o quê durante as altas temperaturas? Beber muita água, suco, cerveja. É bom ficar atento, Água é o melhor líquido do mundo. Cerveja é 95% de água, né? Beba água, água. Faz sentido. Já tem um recall sobre isso, né? Rafaela Torre, você costuma fazer o que nesse verão? Ficar no ar-condicionado? Ultimamente eu tô ficando na rua mesmo, Usa andando no sol. Solar? Sim. Todo tempo? Sempre. Isso Blusa UV. Isso é importante. Blusa UV, aquelas de proteção, né? Que, olha, meu Mas amigo, não é fácil, não. não está fácil. No Mato Muita água. No Mato Grosso do Sul, né, foi decretado emergência por causa de incêndios no Pantanal. Você vê como é que são as coisas, né? Estamos falando do Mato Grosso do Sul, uma época que, sem dúvida nenhuma, também se assemelha à nossa Amazônia. Cuiabá que ganha de Manaus No calor. no calor. Isso é verdade. É fato. Eu fui a Tocantins e Palmas também não é fácil, não. Não, me conta, Janaína, essa tua experiência. Minha experiência no Tocantins foi jogando. Eu tive a oportunidade de viajar para muitos estados do Brasil, jogando vôlei pela seleção amazonense. Maravilha. Olha. E lá em Palmas já faz um tempinho, tá? Não, tinha ninguém ali por volta perguntou de nada. 17, 18 anos. Mas olha, Ano passado. Ano passado, exato. Mas eu vou lhe dizer, viu, Jackson, se o efeito estufa e tudo isso que estão falando tem agravado o calor, eu me pergunto como não deve estar Palmas também num momento Agora, como esse. Não era fácil. Jamais, era muito pior do que o que a gente vive hoje, do que o clima Faltava daqui. o ar. Faltava o ar. A gente jogando, batia, atacava ou levantava, né? Depois de jogar, a gente não conseguia respirar. Qual era a tua posição? Eu era levantadora. Levantadora, isso aí. É porque, Jackson, até os meus 13 anos de idade, eu tinha quase essa altura. 1,62, 1,63. Aí todo mundo olhava pra mim, eu era atacante, porque eu joguei desde os meus 6, 7 anos. Aí, nego bom, quando eu tinha 13 anos, eu parei de crescer. Aí eu fui. Aí, de ponta, eu virei levantadora e dali fiquei, nunca mais passei. Pronto. Mas tem que ter a técnica, né? Sim, não tenha dúvida. Quem não tem as manhas não entra, não. Não entra de jeito nenhum.
Querido Pablo, o presidente Lula, antes de todo mundo, tomou vacina para quê? A dengue? Vou falar que nem o caboclo. É pra dengue, né? Mas vou falar que nem o caboclo, né? Porque ele não é leso, né? Só que é o seguinte, ele tomou a vacina e aí, obviamente, colocou sob sigilo, né? Todas essas informações. Não falou qual foi a vacina que ele tomou, quanto custou a vacina, laboratório, não informou nada. Agora, o que importa para você, para o público, é que a gente sabe que está faltando vacina, né, de dengue. Não tem, não? Não tem o suficiente. Tá sem, hein? Tá sem. Meu tá Deus. Sem vacina. Meu Deus. Mas como ele não é leso, ele tomou a dele e a gente sabe que o público que se lasque, né? Como diz o caboclo. Nós temos, em média, desses casos de dengue no nosso país, ultimamente, em torno de 6 milhões de casos. 6 milhões de casos. E não tem ainda o número quase certo. 4 mil mortes e algumas quase 3 mil Então, sendo investigadas. é uma epidemia de muito impacto, né? Não é à toa que muitas pessoas estão morrendo de dengue, levando a ser uma dengue hemorrágica. Só que não está tendo a vacina, tanto que foi limitado a vacina de 10 a 14 anos. Então, não está disponível. Não está disponível. E o presidente, né, ele ama fazer aquelas cerimônias de mostrando que ele está sendo vacinado pela rede pública, tal. E ele não fez isso em relação à da dengue. Por quê? Porque ele já tinha tomado a vacina dias antes de ser disponibilizado dentro do SUS. E não teve nenhuma campanha extraordinária sobre essa vacina, porque ela está em falta. E aí a gente puxa um pouquinho para a época da pandemia, né? Que queriam a iniciativa do Bolsonaro. Mas não dá para comparar, não. Exato, o número... Desculpa, mas não dá para comparar. Não, claro, mas o que eu estou querendo na dizer... primeira onda... Se cair um meteoro hoje aqui, não dá para comparar. Não, é incomparável. Ok, eu entendo. Pro outro lado, ele tá de saco cinza. Eu, às vezes, penso que eu não tô nem aqui. Mas aí o que eu tô querendo dizer é que então, cobraram o Bolsonaro em relação à vacina e tal, e agora... política, eu faço comparação real. Do que vivemos, mas aí não teve a questão da cerimônia O que eu vejo que está sendo comparado pela Rafaela é a atitude dos dois Lula. Presidentes. Exato. A atitude do Bolsonaro e a atitude do Lula. O Bolsonaro com muita preocupação sobre como... vai ser todo o tempo comparando para manter a polarização. Sim. Primeiro porque ele não quer que surja nenhuma terceira via. Tanto de um lado quanto do outro. Não adianta você hoje defender A, B, C ou D. Os dois estão polarizando para que não tenha entrada de uma terceira via. Foi um pouco do que o Bolsonaro fez antes, por isso soltou o Lula, inclusive. Foi exatamente por isso. E aí a gente para e pensa que a gente imaginava que o Lula não teria capacidade de voltar ao poder por tudo que ele já tinha feito, né? Por poder. Toda história. Que ele havia sido condenado, né? É o poder. Todas as instâncias foi condenado. Né? Então, ele havia sido condenado. Eu costumo dizer o seguinte, olha, voltando para 2026, tudo é enigmático. O Lula já falou que por conta do movimento de negacionistas, ele vai colocar o seu nome novamente para a reeleição. Já deu essa e aí ele vai soltar o Bolsonaro? Vai soltar não, né? Vai liberar o Bolsonaro para concorrer? Ele quem? O Lula. Não vai. Não vai, não. Ele não é leso. Ele não é leso de novo. Aí ele vai buscar, buscar essa terceira via. Aí vai ter que ter uma terceira via que não vai ser Bolsonaro, mas vai ser vindo das mãos do Bolsonaro. Das mãos do Valdemar Costa Neto. Mas uma terceira via enfraquecida, o que é o interesse dele. É o interesse do Lula. A terceira via, ela vem enfraquecida. Até o momento, o nosso papel aqui está enfraquecida. Está maravilhoso, porque quem seriam as terceiras vias anteriormente? Simone Tebet está lá no primeiro escalão. Sim. Que viria do MDB. Isso foi um golpe do Lula, né? Não, eu digo um checkmate. Um checkmate. Ciro Gomes, cadê? Ciro Gomes. Está escondido em alguma caverna. Onde está o novo? Para mim, o novo tá meio velho também. Não tem o novo. Não, para mim o Tarcísio é um nome fantástico. O Tarcísio eu gosto do nome do Tarcísio. Eu falo que eu sou tarcisista. Ótimo. Que tanto Tarcísio. nasceu no PAC da Dilma, que ele está pouco se lixando por uma bandeira,
É isso mesmo, essa estratégia dele. Ele entende o que aconteceu de um lado, o que aconteceu do outro, tira o melhor dos dois e vem com a solução. E eu acho que o Tarcísio, ele se enquadra na terceira via, não é nem no extremo de nenhum dos dois. Mas se nós formos fazermos um review político, que não vai alcançá-la, São Paulo precisa compor com Minas Gerais, Rio de Janeiro, para poder ir um percentual do Nordeste. Sim. Para poder viabilizar a presidência. Tarcísio foi muito inteligente enquanto ministro da Infraestrutura. Muito obrigado. Quando fez todo o trabalho lá no Rio São Francisco, quando visitava muito o Nordeste. Acredito que o Tarcísio lá de trás... O Tarcísio, vocês sabem que foi o primeiro lugar em tudo que ele já se colocou na vida, né? No IME, no ITA, enfim, em todas as faculdades e cursos. Tem um bom currículo. Excelente currículo e foi um dos grandes e diferenciados ministros do presidente Bolsonaro, que o trouxe mesmo ele tendo feito parte do... Já avançou à frente de Zema, de Minas Gerais, também tem que compor. Tem o Caiado em Goiás, né? Que vem da UDR, que vem lá do agro. Né? Que tem um posicionamento firme. Tem um posicionamento firme. E tem o financiamento, né? Combativo. Isso. Financiamento. Eles têm a polícia e a segurança de Goiás hoje é uma das melhores do país. Referência. Então, segurança, ele traz essa bandeira, o Caiado. Estou falando do Caiado. Do Caiado, sim. Né? E aí, tem essa trinca. E o Tarcísio, segundo o Valdemar Costa Neto, até o fim do ano está no PL. São as caminhos, manobras, né? São as manobras que nesse momento vão precisar ser feitas e as articulações que vão precisar ser feitas para compor quem vem de fato com força e com apoio da direita e do bolsonarismo em 2026, já que o Bolsonaro, vocês estão dizendo, né, que não será liberado. Não pode ser, porque o plenário todo, por 2 vezes, ratificado, o tornou inelegível para essa de 2026. Né? E ele não tem a mesma articulação que o Lula tinha para ser descondenado, né? Ele não tinha as mesmas indicações. Não tinha as mesmas indicações, né, Jackson? O Moro tentou, mas não foi até onde pôde. Rafaela. Eu acho que, falando do cenário de 2026, eu tenho certeza que o Bolsonaro não é o nome. Mas é um cabo eleitoral forte. É um cabo eleitoral forte, mas é o principal, mas eu acredito que ele não vai conseguir entrar no pleito, não. Também acho que ele não vai conseguir. E eu não sei, porque o que aparenta atualmente é que ele quer indicar alguém que seja da família dele. Por conta do sobrenome, né? Isso. Mas não sei se ele vai conseguir. Eu acredito que o único nome forte que tem o sobrenome dele é a Michelle. É a Michelle. Os outros filhos... Como vice de algum dos grandes, né? Como vice do Tarcísio, os filhos, não. Do Caiado, por exemplo. É uma boa alternativa. Os filhos eu não vejo essa viabilidade, não. E aí? Os filhos têm uma rejeição muito grande ainda, né? Tem uma rejeição muito grande. Eu acho que ele não conseguiria contornar. Aí eu acho que é a Michelle mesmo, aliada a um desses políticos, grandes, né? Desses grandes. Já que a gente está falando de São Paulo, né, e sobre Lula... a prefeitura de São Paulo... Lula. A Justiça Eleitoral condenou Lula e Boulos por propaganda antecipada do um evento que teve em 1º de maio em São Paulo. O Lula foi condenado, né, o Boulos foi condenado para pagar 15 mil e o Bolsonaro e o Lula a pagar 20 mil por conta da propaganda antecipada. E não somente o Boulos, ele vendo que estava ali sendo algo feito fora da lei, ele ainda incentivou aquilo que o Lula tinha dito. Então, são 2 figuras que possuem um conhecimento eleitoral, eles possuem um conhecimento das leis. Então, se eles fizerem aquele tipo de conduta, eles assumiram um risco, né? Eles fizeram sabendo, eles não fizeram pela inocência ou pela falta de conhecimento sobre isso. Agora, você há de convir que... Parando para pensar, 15 mil reais e 20 mil reais... Não é nada. Ficou barato, não faz nenhuma diferença. Nem ficou coça barato. Um presidente da República e um candidato à prefeitura da maior cidade do Brasil. Então, São Paulo, é importante a gente falar aqui, de coração, São Paulo presidido
com um prefeito do PSOL, para mim é um grande e tremendo retrocesso, por causa das políticas defendidas pelo PSOL, que é de extrema esquerda. Nasceu do movimento do sem-teto, para começar. O pessoal não é um partido de centro-esquerda ou de esquerda como o próprio PT. É extrema. Mas radical. Aí eu coloco assim, eles usaram a mesma estratégia que usaram aqui em Manaus. Eles destruíram a concorrência. Você pulverizou os votos ali da possível concorrência. E aí você vê nas pesquisas. O que vocês acham do Pablo Marçal lá? Isso está sendo ruim pro Nunes, né? Isso está dividindo, até ele porque... Ele está dividindo o voto, direita, isso. Né? Mais uma está acontecendo aqui, então, né? Foi o que eu falei, mais um pouco do que está acontecendo aqui. Se dividindo, mas vai acabar que não vai dar certo. É porque eles conseguiram dividir a direita. E aí, como eles são muito unidos, a esquerda sempre foi muito unida e muito fiel, o eleitor da esquerda sempre é muito fiel, eles conseguiram essa vantagem. A leitura de São Paulo é que a capital ela sempre elegeu candidatos oriundos de centro-esquerda. Centro-esquerda. E isso se revela justamente do PSDB, né? Que tinha não só um posicionamento de centro, mas que tendia de um percentual à esquerda. Sim. Veja bem. Social-democrata Social-democrata. Perfeito? O interior, que já é uma situação mais agro, o interior, que já é uma situação completamente diferente, é de centro-direita, direita e mais direita. Se observa? Por isso que a capital sempre representou para a esquerda por conta do ABCD, por conta dos sindicatos, por conta dos movimentos populares nesse sentido. Então, politicamente falando, tem essa tradição. A entrada do Pablo Marçal só tira a voto do Nunes hoje. Isso mesmo. E o Nunes ainda está no equilíbrio. Por quê? Por conta justamente do PL, né, que iria indicar o vice, já recuou, já começa a ter, inclusive, uma discussão em torno disso com a entrada do Marçal, justamente com a entrada do Marçal. Nunes, por exemplo, recentemente não gostou da conversa que Bolsonaro teve com o Pablo Marçal. Né? Por quê? Porque, minha gente, é o seguinte, nós somos amigos, mas em política você está em campo oposto, então eu vou conversar contigo depois das eleições. Eu não vou ficar com raiva de ti, nem mal contigo. Só estamos em campos adversários. A civilidade é que vai mensurar se eu vou continuar a conversar contigo ou não. Mas será que existe a possibilidade de o Marçal vir como vice do Nunes? Eu acho que não. Eu acho que não, por conta das composições que estão muito adiantadas no campo de Nunes. Minha opinião. A tua, Chagas? Jackson, veja bem que o Pablo tem crescido bastante, passou da Tabata, tá ali já em terceiro lugar, é um coaching muito respeitado em São Paulo e no Brasil. Eu fico receosa de dizer com tanta certeza de que ele não poderia compor essa chapa, porque seria mais ou menos o que está acontecendo aqui, da gente entender se Alberto ou Roberto, quem deles recua para que eles se unam. Porque se isso não acontecer, de fato a eleição está polarizada. E lá em São Paulo é da mesma forma. Se Nunes e Marçal não se unirem, não tem a mínima chance. Entregam a prefeitura nas mãos de Boulos. E aí é isso que eles querem para São Paulo. Precisa ser muito bem avaliado isso e muito bem articulado. Verdade. Quem está na política lá em São Paulo precisa entender e ser inteligente a ponto de conseguir unir forças, né? Claro que existe um segundo turno aí. Lá, diferente daqui, não tem ainda o segundo. Ou seja, o segundo turno ainda não está definido. Quem sabe não é um Marçal, por exemplo, que vai para um segundo turno e tenta trazer o campo bolsonarista para o lado dele. Aqui não. Aqui é a terceira via que está brigando para ir para o segundo turno. Foi pulverizada. Exato, já está polarizada. Isso. Lá em São Paulo ainda tem um pouco dessa briga para isso, né? Vamos para o intervalo. Vamos. Tá tudo bem? Tudo bem.
Aí a gente volta para o nosso quintal, Manaus, pode ser? Intervalo e voltamos em instante com Poder e Opinião. Quando a sirene tocar na sua TV, você já sabe. Está no ar o programa de polícia mais impactante do Amazonas, Nacional 190. O mundo da investigação policial como você nunca viu. Detalhes dos casos mais chocantes da história diretamente na sua tela. A cobertura completa dos acontecimentos policiais, 24 horas por dia, 7 dias na semana. Sem perder nenhum detalhe. Informações exclusivas e atualizadas em tempo real. Equipes de reportagem em todos os cantos. E as imagens mais impactantes do momento. Os detalhes do trabalho da segurança pública, o esforço da polícia e o alerta sobre os perigos na comunidade. Mantenha-se informado, mantenha-se seguro. Nacional 190, de segunda a sexta, às 5h20 da tarde, no site imediato e na sua RND TV, canal 38.1. Aqui é sobre gente. Já de volta, Poder e Opinião ao vivo, segunda-feira, que nem o sol em Manaus, calor intenso. Tá dando o quê? 38 graus? Não. Por aí. Meu amigo, para o otimista, tá bom para lavar roupa. Para o pessimista, meu Deus, que calor, vou morrer. Mas é isso mesmo. É nessa vibe. Olha, tá começando. Tá de rachar a muleira. Tá de rachar, hein? Tá de rachar. Gostou da minha gira? Um igarapé com água gelada vai bem. Garoto. Presidente vai bem, Figueiredo, hein? Parintins. Tá lotado. Imagina como é que não deve estar em Parintins. Mas isso aqui tá desse jeito em Parintins, em vez de um sol pra cada cabeça, tem 1,5. É verdade. E já estão pra lá, viu? Já tem muita gente lá. Muita gente em Parintins. A minha mãe ontem. Ela, menina, a igreja tá tão vazia, será que os crentes foram pro boi também? Tá todo mundo no boi. O trânsito já começa a ficar tranquilo. Graças a Deus. Vai todo melhor, mundo pra Parintins, né? Vai. É uma tradição. Pablo, diga, você tá aí com a pauta aí, não? Tá. Tem uma aqui, local, né? Como foi pedido. O Roberto Cidade disparou aqui, criticando o Davi Almeida. Ele prometeu muito e não entregou quase nada. Ele, durante um discurso numa quadra da escola de samba, Grande Família, né? Ele demonstrou... Cadê? Mas, diante do público, né, que acompanhou o lançamento da pré-candidatura à Câmara Municipal de Manaus, a cidade apresentou 3 compromissos urgentes em seu plano de governo. Prometeu muito, tá aqui. Sei que estão aqui porque, assim como eu, também não aguento mais as mentiras e falta de gestão do atual prefeito. Ele prometeu muito e não entregou quase nada. Quem anda pelas ruas de Manaus sabe que a nossa cidade tem inúmeros problemas e que ele só vem se multiplicando em razão de uma prefeitura inoperante. Vai começar a artilharia pesada à medida em que for se aproximando das convenções partidárias. É importante ficar atento às pré-candidaturas neste momento, por isso que tem essas 3 letrinhas, pré, né? Que pode se consolidar ou não através da convenção partidária, que é quando se homologa a candidatura a prefeito e a vereador. Tem vereador que vai desistir, tem vereador que vai apoiar outro vereador, outro pré-candidato, etc. Isso faz parte do processo político. Agora o Poder lança aqui, essa aqui não estava no roteiro porque acabou de entrar,
sobre essa pesquisa IPEM, né? A pesquisa IPEM que traz o seguinte, o Roberto Cidade, eu vou colocar aqui da pesquisa IPEM um dado que chama a atenção. O Roberto Cidade subiu e ultrapassou o capitão Alberto Neto. Ultrapassou. Ele foi para 9,3, enquanto o Alberto Neto foi para 6,1. Nessa movimentação, segundo o IPEM, segundo a pesquisa IPEM. Primeiro e segundo lugares, continua aí Davi Almeida e Amon Mandel, deputado federal. O que me chamou a atenção, discutível ou não, diga-se de passagem, é o percentual de diferença entre os dois. Davi Almeida, que estava com empate técnico na última pesquisa, agora desponta para 12,1. Né? Então eu achei e assim... E Amon está em conta? O Amon em segundo, vem em segundo. Mas o que me chamou a atenção nesses números foi justamente entre Roberto Cidade e capitão Alberto Neto. O Amon está aqui, olha. Qual foi a amostragem, Jackson, por favor? Estou lendo aqui, aparecendo em terceiro lugar. Vamos lá. Nesse levantamento, o deputado Alberto Neto, ele despencou de 10,9 para 6,1 das intenções de voto. Tá? Estimulada, cenário 1 tem estimulada, 9,2% dos entrevistados optaram por brancos e nulos, enquanto 5,4% não souberam ou não responderam. Tá lá. Tem aí o quadro, não? Não. Tá lá no poder.com. Já está publicado no poder.com. A pergunta que você me fez do Amon é o seguinte. Tá. Instituto de Pesquisas para a Prefeitura de Manaus, principal adversário do deputado federal Amon Mandel, que já estava em segundo lugar, registrou uma queda. Na pesquisa estimulada, Davi foi mencionado por 35,9%, seguido por Amon Mandel com 23,8%. Bom. E bem, comentem, falem, opinem. Fico feliz pelo crescimento do Roberto Cidade, porque acredito que ele tem feito um bom trabalho e pelo nível de reunião que eu tenho visto que ele tem ido, realmente é um número grande de pessoas em várias zonas, em vários bairros de Manaus. E a gente não consegue ver isso por parte do Alberto Neto, então justifica, né? Não me surpreende esse crescimento do Roberto Cidade e a desidratação do Alberto Neto. Falando de Amon e Davi Almeida, me estranha um pouco esse crescimento do Davi Almeida, porque em todos os lugares que tenho andado e caminhado, não tenho visto nenhuma pessoa com esse nome, Davi Almeida. Então, é difícil a gente saber. E também o que isso está mostrando? Que as pesquisas não é uma bola, não é uma bola fechada, não é quadrado. Tá rolando. Tá rolando e vamos ver aí quem é que vai ter as melhores estratégias para ter esse crescimento. Isso vem mostrando que o Roberto Cidade pode estar, sim, com uma boa estratégia, não é à toa que ele está crescendo. Muito bem. Pablo Medeiros. Então a gente continua, como a gente já definiu aqui, a terceira via, ela está pulverizada, né? E eu creio, ainda continuo com a ideia de que vai ser entre Amon e Davi. Algumas semanas atrás eu tinha falei aqui mesmo nessa bancada, de que existia apenas uma opção, né, para o Davi. Até o momento, eu ainda continuo com a mesma opinião. Se ele não trouxer, no caso, alguém do governo não conseguir o apoio do Wilson, ele não consegue ganhar essa eleição no segundo turno. Então, assim, você vê pelos números, matematicamente a terceira via ela não tem condições nenhuma de ir para o segundo turno, né? Mesmo somando todos os votos tanto do Roberto quanto do Alberto Neto, eles não têm chance de alcançar. Então, certo. O primeiro turno ele está praticamente definido. E com isso, né, de acordo com as alianças, as negociações ali nos bastidores, pode ser que ou o Roberto ou o Alberto possam até desistir da candidatura, né? Vamos ver aí os próximos capítulos, né, dessa novela aí. Exatamente. E nessas articulações todas dessas articulações, tudo pode mudar. Isso faz parte da ciranda política. Nós já vimos muita coisa acontecer, ferrenhos, críticos, depois
dizerem que estavam equivocados e que aquele seria o melhor caminho para Manaus. Pensou na cidade, pensou no povo, na situação, nas donas de casa, nas mães, que não têm onde pôr os filhos nas creches. Aqueles discursos... Os clichês, né? Os clichês de convencimento da sua equivocada escolha. Janaína Chagas. Eu estava aqui dando uma olhada na pesquisa, Sim. Jackson, e de fato foram entrevistados mais de 1.000 pessoas, não aqui se menciona exatamente a amostragem. Mais de 40,9% foram eleitores analfabetos de ensino fundamental incompleto e completo e médio incompleto. E mais da metade, 56%, são moradores das zonas mais populosas de Manaus. 31% da Zona Norte e 24% da Zona Leste. O Instituto IPEM, inclusive, aponta que Davi ganha de Amon no segundo turno de 46 a 39, ou seja, teria um segundo turno muito acirrado. E Davi ganharia de Roberto Cidade de 52 a 25, da mesma forma, muito parecido com Davi e Alberto Neto. 55 a 25 contra Roberto Cidade, 54 a 25 contra Alberto Neto. Eu ainda vejo essa eleição polarizada. Se, como estão falando por aí, o Alberto abrir mão e se unir ao Roberto, nós precisaremos entender se esse voto do bolsonarista de fato vai para o lado do Roberto, se o bolsonarismo vai comprar Roberto Cidade de fato, sabe? E acreditar que ele vai ser o candidato da direita. E, por enquanto, eu tenho visto o Davi se fortalecendo por conta dessas brigas, né? Aqui embaixo, eu vejo dos seus adversários, enxergo o Davi se fortalecendo, o Amon se mantendo, porque o Amon não baixa ali. Eu não enxergo o Amon com menos de 23%, 25%. Ali dentro da margem de erro, tá colocando ele como 23%, mas na margem de erro ali tá. Ele nunca baixou disso. Não consigo enxergar o Amon baixando disso. Então, da onde eles vão tirar esses votos? E por muito pouco vai ser essa disputa para o segundo turno, em caso do Alberto ou do Roberto abrirem mão e se unirem. É assim que eu enxergo e vamos esperar aí. A gente tem mais uma semana e pouquinho, com as promessas de definições de quem irá abrir mão da sua candidatura, né? Pablito. Torres. É a Torres. É a Torres, Vamos lá, Torres. Eu quero muito que essa pesquisa mude, né? Porque os dois que estão no topo não são dois candidatos que eu entendo como uma das melhores opções para nossa cidade. Então vamos ver, nada melhor do que tênis no pé e andanças aí pela rua, que acredito que a melhor resposta vai ser essa. E a amostragem, ela precisa ser um pouco mais ampla e os institutos precisam ter responsabilidade ao publicar esse tipo de notícia. E principalmente a gente sabe que existe manipulação, então a gente tem que tomar cuidado com isso. Mas a pesquisa não é definitiva, né? Não. Pesquisa não é definitiva, é uma fotografia. Daquele momento, né? Daquele momento. Isso. E ainda tem a campanha, estamos em pré-campanha, tem a campanha, né? Agora, vamos falar sobre o que motivou esse movimento. Eu diria o seguinte: o poder político, né, apoio político do Roberto Cidade pesa num momento como esse. Pesa esse apoio político por conta justamente das bases que vereadores e deputados estaduais têm na capital, que é o primeiro colégio eleitoral. Vamos por esse né, caminho. No caso do Alberto Neto, ele é só o candidato do presidente Bolsonaro. Jackson, como se auto-intitula. Eu estou fazendo a defesa. Eu queria pontuar aqui que dos candidatos ou dos deputados estaduais hoje, mais de 80% tiveram, 80 nada, até mais, tiveram sua maioria de votos no interior. No interior do estado. A grande maioria absoluta. Os únicos candidatos, os únicos deputados que tiveram a sua maioria de voto
se eu estiver enganada, é ali Débora Menezes, que foi a campeã em relação a isso, porque teve 30 mil votos praticamente na cidade de Manaus e 2 mil e pouquinho no interior. Daniel Almeida, por conta do prefeito, teve muito voto. Faz sentido. Teve muito voto aqui em Manaus. Sentido. E o Wilker teve muito voto em Manaus. O restante, todos trouxeram do interior. A grande maioria do seu eleitorado do interior do estado do Amazonas. E o PL pegou uma espingarda e deu um tiro no pé, tirando a Débora do PL Mulher. Olha já. Sim. Não, tirando a Débora do PL Mulher, tirando o Coronel Menezes. Infelizmente, essa movimentação da tirada do Coronel Menezes foi crucial. Essa briga interna foi um checkmate para a direita no nosso estado, infelizmente. Porque o Coronel Menezes, de fato, representa o Bolsonaro, o bolsonarismo, de uma forma geral, né? É só levantar, né? De uma a forma votação geral. que teve para o Senado, acho que 70% foi em Manaus. Sim. Foram 500 e poucos mil, quase 550 mil em Manaus e 200 e poucos mil no interior do estado. Mas eu, de verdade, acreditava muito que se a direita quisesse ganhar a eleição, fosse Alberto Neto e Coronel Menezes, mas conseguiram destruir essa chapa, né? A gente vai continuar amanhã, esse detalhe, vai ser a semana toda. Sim. Vai ser a semana toda. Muito obrigado, Pablo. Isso. Medeiros. Muito obrigado ao espectador, obrigado a todo mundo aqui na mesa. Boa tarde. Boa tarde, até amanhã, hein? Janaína Chagas, muito obrigado. Deus abençoe a semana de todos. Até amanhã, se Deus quiser. Rafaela Torres. Tchau, gente. Obrigada por estar aqui. Que eu vou tá apressando aqui. Corre, vai passando do meio-dia. A produção da Ariela Maiara, VMix e também o áudio é do Anderson Nego Bom. Até amanhã com Poder e Opinião. Muito obrigado pela sua audiência. Eu não vi o relógio. Quando a sirene tocar na sua TV, você já sabe. Está no ar o programa de polícia mais impactante do Amazonas, Nacional 190. O mundo da investigação policial como você nunca viu. Detalhes dos casos mais chocantes da história diretamente na sua tela. A cobertura completa dos acontecimentos policiais, 24 horas por dia, 7 dias na semana, sem perder nenhum detalhe. Informações exclusivas e atualizadas em tempo real. Equipes de reportagem em todos os cantos. E as imagens mais impactantes do momento. Os detalhes do trabalho da segurança pública, o esforço da polícia e o alerta sobre os perigos na comunidade. Mantenha-se informado, mantenha-se seguro. Nacional 90, de segunda a sexta, às 5h20 da tarde, no site imediato e na sua RND TV, canal 38.1. Aqui é sobre gente. ZLZN, a rádio mais popular do Brasil. Seus problemas